Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Boa noite, amigos. Mais uma noite, a livezinha da reflexão. Meu nome é Mário Henrique. E eu sou a Regiane Santos e estamos aqui mais uma noite para falar desse grande amor de Deus e de tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pois é, e hoje vamos começar assim, pessoal. Vou pedir para que ela faça uma oração, porque a gente tem conseguido assim grandes bênçãos, grandes situações, grandes coisas, e a gente gostaria de dividir com vocês, mas antes disso, acreditar, orar, vigiar e o mais importante, agradecer. Então, vamos fazer essa oração, né? Pai, estamos aqui unidos, Senhor Deus, em oração, para primeiro te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por podermos respirar e por permitir, Senhor Deus, que nós passássemos esse dia com saúde, com alegria e mesmo que com alguns momentos ruins ou não que alguém possa estar passando aqui, que as pessoas chegaram até o fim desta noite, Senhor, acreditando que em Ti elas podem todas as coisas porque são mais do que vencedoras. E assim nós também, Senhor Deus, nós temos crido em tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e sabemos que o Senhor fará muito além daquilo que pedimos e pensamos e que todos nós em união possamos receber das Tuas bênçãos, principalmente na nossa vida espiritual. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja e assim será, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o tema hoje vai ser muito agradável pelo fato seguinte. Nós estamos assim voltando a uma situação que a gente havia já vivido, mas assim, que foi pedido anteriormente e tudo aconteceu assim, de uma maneira muito suave, muito leve, né? E como a gente fala, pessoal, a gente não tem a solução para os problemas, mas podemos apresentar quem tem. E realmente Ele dá a solução. Se você crer, se você confiar, se você acreditar, orar. Mas veja bem, com fé, com amor e mansidão no coração. Coração limpo, sempre, muito limpo. Sem isso, dificilmente. Agora, Deus sabe das suas necessidades. Você não precisa de pedir, Ele vai te dar. Ele sabe do teu coração. Ele sabe das tuas necessidades. E Ele vai te dar. Como fez conosco, está fazendo conosco sempre. Já faz algum tempo até. Né? E assim, mas o mais interessante de tudo isso, que eu estava comentando com ela, que a nossa vida é normal, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro casal que tem problemas, que tem DRs, vira e mexe e tal. Normal. Mas é diferente. Tudo acontece diferente. Tudo vem de forma diferente. Mais leve, mais suave, mais tudo, sabe? E só vocês vivendo para vocês perceberem. E o mais interessante é que quando a gente fala, existem assim, situações na qual as pessoas dizem assim, mas de novo, porque todo dia isso é porque para as pessoas entenderem o que a gente vive, a alegria que a gente vive interior. Não precisa ser dando risada o dia inteiro, não, mas interior. Sabe? Isso é maravilhoso. Isso faz com que a gente se delicie, sabe? Em todos os aspectos. Você começa a ver beleza em tudo, você começa a ver situações agradáveis em tudo. Até a pior situação que você já tenha vivido, o pior lugar que você tenha passado, ou coisa parecida, começa a ficar bonito, é engraçado, é estranho. Não é você se adapta à situação e se torna tudo mais leve, mais legal. A palavra final que o Mário falou é o que estava na minha cabeça agora, né? Tudo mais leve. Então, é o que ele falou, né? Não é que os problemas param
de existir, mas eles ficam mais leves porque você começa a olhar com outro olhar, né? Você começa a entender a grandeza desse poder de Deus que transforma qualquer situação. E aí você se torna mais grato a cada dia. Então essa é a grande importância de viver assim para Deus, sabendo que nas pequenas coisas Ele está cuidando, né? E a gratidão, né? Que é importantíssimo você agradecer, sem precisar de pedir. Ele sabe das suas necessidades. É só orar. Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades. Por favor. E pode ter certeza que vai tudo acontecer com fé, sabe? Com mansidão, com amor no coração, sabe? E a gente estava comentando até que a gente escutou uma palavra, hoje é terça, acho que foi no domingo, não lembro, justamente sobre perdão, sabe? Sobre perdão. E justamente o pastor estava dizendo a respeito, o missionário nem é pastor, eu acho que é pastor, que estava dizendo a respeito do perdão, sabe? E é uma coisa assim maravilhosa. E depois nós fomos à noite no culto, justamente o Rodrigo colocou a mesma coisa, o poder do perdão, sabe? Que o casamento dele há 17 anos dura por conta disso, por conta do poder do perdão, sabe? A relação dele com os filhos, a relação com os parentes, com as pessoas próximas, com o patrão, enfim, sabe? É justamente o quê? Por conta do perdão. Que isso é maravilhoso, sabe? Quando a gente consegue se perdoar e perdoar as pessoas à volta, ou quem quer que seja, é uma coisa assim maravilhosa, sabe? Mas principalmente o perdão próprio. Esse que é, sabe? Porque as pessoas às vezes elas se tornam cristãos, acreditam piamente, começam a ler a Bíblia, elas começam a ver o quanto que elas fizeram de errado, o quanto elas caem em depressão, elas caem, porque é tanta coisa. Só que aquela história, Deus já perdoou, Cristo já perdoou, já morreu por nós. Então aí vem o teu perdão para você mesmo, para com você mesmo, sabe? Lógico, e daí para frente mudar. Como a gente diz sempre, você não consegue mudar o passado. Não tem mais como voltar. O que aconteceu há 5 minutos atrás, há 2 minutos atrás, você não volta mais. Mas você pode, o presente, mudar o presente e o futuro. E muito. Não é pouco. E de repente, essas pequenas mudanças a princípio vão acontecendo de uma maneira tão legal, sabe, tão suave, tão boas, sabe, que só a pessoa vivendo. Agora, podem ter certeza de uma coisa, quando você se torna um cristão real, como diz o outro, um cristão raiz, né, cristão raiz, as pessoas vão te estranhar, porque você começa a radicalizar muita coisa. E quando você começa a radicalizar, você sai um pouco fora do que eles querem, do que eles pensam. Porque eu digo sempre assim, cristão, hoje em dia, se você pegar 95%, 95% ou mais por cento, vão até os 5%, até o que interessa. Dali para frente, o que não interessa, eles descartam. Mais ou menos assim, entendeu? Ou vem de encontro com o que eu quero, com o que eu penso, ou não é. Então, por isso que muita gente, quando você vê as pessoas julgando, dizendo, né, que evangélico, que católico fervoroso, católico não sei o que lá. Essa pessoa pode ter certeza, ela não quer assumir a responsabilidade de ser um verdadeiro cristão. Porque ela quer, ela está, sabe, ela está em desalinho com o que diz a Bíblia, ela está em desalinho com o que diz o cristianismo real, o cristão, o poder do real, o cristão raiz, como eu disse. Então, aí eles vão condenar sempre. Todas as atitudes que você tiver, que fuja e que se radicalize, eles vão te condenar. Isso pode ter certeza. Quando o Mário fala, né, do cristão, né, aquele que segue a Cristo, que responde à obediência daquilo que está na palavra de Deus. Então, esse é o verdadeiro cristão. Então, não é o nome, né, da religião evangélica, católica, espírita, seja o que for, sim seguir a esse mandamento de Deus, que através de Jesus Cristo, que veio, né, a essa terra, que deixou o Pai ali naquele momento para poder vir à terra para nos salvar, né, para cumprir um ato de obediência a Deus, que na Bíblia fala, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, único filho, para que todo aquele que nele
creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente aceita isso, entende esse amor tão grande que Deus teve por nós, a gente começa a querer obedecer aquilo que o manual de instrução, que é a Bíblia, do Criador, diz para que a gente faça. Por quê? Se está dito ali, é porque Deus quer que nós tenhamos uma vida melhor. Então, quando a gente começa a obedecer, as coisas vão acontecer, né? Então, a gente não precisa ficar pedindo, porque na Bíblia fala assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente segue isso, vai atrás desse reino de Deus, de procurar conhecer e ter um relacionamento melhor com Deus, as coisas vão acontecer automaticamente nas nossas vidas, né? E a gente tem percebido isso, que a partir desse momento que teve a mudança, que a gente se colocou aqui para todos os dias ter um momento onde a gente fala de Deus, mas a gente está vivendo junto com vocês esse tempo, né? Então, todos os dias a gente tira um tempo do nosso dia para poder falar desse grande amor, e isso vai fazendo com que a gente se renove, né? Que a gente fique forte, que na hora das crises ou na hora de desentendimento, na hora que falta alguma coisa, a gente lembra daquilo que a gente já falou, daquilo que está escrito na Bíblia e daquilo que a gente tem que fazer em obediência, né? Então é isso que tem feito que a gente cresça cada dia, e quando a gente fala que se torna mais leve, é por isso, porque todos os dias a gente está aqui, né? Para fazer e falar desse grande amor. E mais importante, né? Falar o que nós estamos fazendo e vivendo. E vivendo, é. Não, veja bem, não hipocrisia de chegar aqui e falar uma coisa e viver outra. Negativo. É isso mesmo. Eu acho que mais importante de tudo isso é o que a gente fala. A gente não está procurando seguidores, likes, e a gente está procurando pessoas para que a gente passe justamente essa visão de um cristianismo, de um cristão normal, de uma pessoa normal que tem uma vida normal, mas que com problema, mas que com fé, com perseverança, com fé, com oração, sabe, e crer naquilo que a palavra diz. Dá tudo certo. Isso não tem como dar errado. Certo, pessoal? É isso aí, gente. Então tá, pessoal, aqui nós ficamos hoje por aqui, mas assim, queria deixar um agradecimento aqui muito grande para 4 pessoas assim maravilhosas que assim nos ajudaram muito, que estão nos ajudando, que na verdade é o pastor João, pastora Sueli, pastor Vanderlei, muito grato, o pastor Vanderlei, pastora Rita, são pessoas assim maravilhosas que fazem parte da família, inclusive, mas que a generosidade está na frente de tudo que eles fazem. Essa é a grande missão do ser humano, a grande missão, que a generosidade deles assim nos envolve e faz com que a gente também consiga fazer coisas assim legais. Bom, pessoal, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, a paz de Cristo, e que vocês tenham uma noite abençoadíssima e uma quarta-feira maravilhosa, com as bênçãos de Deus. E assim será. Com certeza. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tchau, gente. Uma boa noite. Boa noite.